Para você ter saúde completa, você tem que suplementar. A suplementação hoje tem que fazer Faz parte parte da sua dieta. Nós Importante. vivemos num país tropical e 96% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D3. 96% têm deficiência de vitamina D3. 75% das pessoas nos Estados Unidos trabalhavam ao ar livre. Em 2010, só 10% dos americanos trabalham ao ar livre. Nós aqui não tem ninguém que trabalha ao ar livre, dentro desse estúdio aqui, né? O carro está na garagem, você sai de manhã, É verdade. chega à noite, você não toma sol. E o sol, que era o nosso herói, passou a ser bandido. Você evita o sol. Olha só, em 1900, 75% das pessoas trabalhavam ao ar livre. Em 2010, só 10% trabalhavam ao ar livre, ou seja, fugiram do sol. Em 1900, não existia câncer de pele. Era escrito um caso, outro caso, outro caso. Não existia câncer de pele. Em 2010, câncer de pele é o principal câncer. Você agora vai culpar o sol? Se foi de 75% trabalhando ao ar livre para 10%, todo mundo fugiu do sol. E os câncer de pele que não existia em 1900, agora em 2010 já era o principal câncer de todos eles somados. Se você somar todos os cânceres, o de pele é capaz de ganhar deles todos juntos. Eu não estou dizendo aqui para você ficar um dia inteiro no sol. Eu estou dizendo para você ficar 20, 30 minutos, dependendo da sua cor de pele, você ficar 20, 30 minutos, que vai te dar mais ou menos 15 mil, 20 mil unidades de vitamina D. Independente se a gente suplementa, nós precisamos do sol. Mas o sol te traz outras coisas que a Além suplementação da vitamina D não traz. Então, 15 minutos no sol te dá uma energia enorme. As mulheres, para agradar o marido, ela toma o banho no final da noite, no final do dia, passa um creme no corpo todo. Muitas vezes aquele creme vem do petróleo. Muitas vezes não, 99%. E aquilo que vem do petróleo é absorvido. E agora aquilo entra no corpo e tem uma certa estrogenicidade. Estrogenicidade faz você engordar, faz o homem criar mama, faz o homem criar bumbum. Aquilo não sai do seu corpo, aquilo só sai com suor. Se você é uma pessoa que faz ginástica, sua, tudo bem. Mas e aquela pessoa que não sua? Como é que fica? Então, esses venenos que só saem com suor, ou você faz ginástica, que nem todo mundo está disposto. A maioria fala assim, não tenho tempo. Eu falo, mentira. Você tem tempo, você arruma tempo para assistir o seu filme, a sua luta, o que você quiser. Você não arruma tempo para fazer ginástica. Não é tempo. É falta de energia. A pessoa está cansada, não tem disposição para ginástica, então ela fala assim, não tenho tempo. Todas as espécies estudadas até hoje, inclusive macaco, que tem estudo de mais de 20 anos, todas as espécies até hoje, quem comeu menos, adoeceu menos e viveu mais. E custou menos dinheiro. Você não economiza. Você compra menos alimento. Toma o café da manhã como um rei. Você almoça como um príncipe. E janta como um pobre. mendigo. Exatamente. A primeira coisa mais importante de tudo é você baixar o carboidrato. Você perguntar para um carboidrato, o que você vai ser quando você crescer? Ele fala açúcar. Todo carboidrato vira açúcar. Se você comer farinha, vira açúcar. Se você comer farinha de mandioca, vira açúcar. Se você comer batata, vira açúcar. Então, tudo quanto é carboidrato, você não estou falando para você não comer. Eu estou falando que você vai ter que reduzir, porque vai virar açúcar. E quando vira açúcar, vira glicose. E quando vira glicose, a insulina aumenta. Mesmo você sendo um pré-diabético, porque tem gente que é pré-diabético a vida inteira, nunca vira diabético, mas se prejudica do mesmo jeito. Quanto menos você comer de açúcar, melhor. Uma coisa muito importante é você perguntar que óleo que você cozinha. Não precisa ninguém me falar, não, qual você cozinha. Mas é assim, você faz tudo e estraga com óleo. Os nossos antepassados, eles faziam o quê? Cozinhavam na gordura. Não era? Não era na gordura? Sua avó não tinha uma lata lá com carne e gordura? Porco. Não era? Ou um sebo de boi? Né? Ou um coco, um óleo de coco. Aí, em 1911, desculpe, a Procter & Gamble lançou o óleo de algodão cristalizado. E aí começou o problema. Porque não tinha infarto do miocárdio. O primeiro infarto do miocárdio nos Estados Unidos
foi publicado, descrito pelo Dr. Harris em 1915. Em 1930, morreram 3 mil americanos de infarto. Em 1960, morreram 300 mil. O que aconteceu nisso? Você parou de cozinhar com gordura, com manteiga, passou a cozinhar com margarina. E é errado. Errado, margarina nem para o inimigo. Quando você coloca algo doce na boca, não precisa ser açúcar, não. Pode ser uma coisa que pareça com açúcar. Vamos supor que você está mascando um chiclete dietético. Ele não tem açúcar. Ele tem aspartame, ele tem sucralose. Aí, na hora que você está mascando o chiclete, você vai ter um gosto doce na boca. Imediatamente o seu cérebro fica sabendo que você está com algo doce na boca. Só que o seu cérebro não sabe que não é açúcar, mas o seu cérebro avisa para o seu pâncreas: ó, tá vindo carga aí. E o seu pâncreas começa a produzir insulina. Aí, como você não precisa de insulina, porque você não comeu nada, aquela insulina vai criar resistência insulínica. Então, se eu masco um chiclete dietético, sem açúcar, com sabor doce, todo dia, eu posso desenvolver diabetes a longo prazo. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinária.